A primeira aliança, parte 2. Vamos estudar agora a aliança do Eterno com o homem após Abraão, né? Se teve alguma alteração nessa primeira aliança. Relembrando um pouquinho o vídeo anterior, né, nós vimos que a primeira aliança ali começa com Adão, né? As referências estão aí nos parênteses, né? Vocês podem dar uma pausa no vídeo e verificar nas Bíblias dos Senhores, tá bom? Nós vimos também a queda, né? E o plano de retorno, porque mais uma vez o Eterno faz tudo perfeito. Ele não faz um plano e depois vê que existe um plano melhor e faz outro plano melhor. Não, o plano do Eterno já é perfeito, né? E quando o homem quebra esse plano, quando o homem sai desse plano, o Eterno traça um plano de retorno para voltar ao princípio, né? Voltar ao que era no início, que já é perfeito, né? O máximo que o Eterno faz ali é criar um plano perfeito e ir revelando esse plano por partes ao homem, né? É isso que a gente chama de aliança renovada, né? Ou uma progressão na aliança, né? Não é uma coisa que anule a aliança anterior, muito pelo contrário, vai ratificando a anterior e vai revelando coisas novas. Depois a gente chega em Noah, no vídeo anterior a gente falou sobre isso, né? Vou deixar o link do vídeo aqui no YouTube para você poder assistir, caso você não tenha assistido ainda, esse seja seu primeiro contato com esse tema, né? É importante você assistir o vídeo anterior. Então, com Noah a gente tem a ampliação da alimentação, né? Com Adão, pelo menos no texto escrito, o Eterno autoriza ele a comer do fruto das árvores, né? Com Noah, o Eterno vai e autoriza ele a comer de tudo, né? De todos os animais, mas não pode comer o sangue, né? É uma proibição que o Eterno deixou ali na aliança dos gentios, tá? Então, Noah é um ponto alto ali, o ápice da revelação da primeira aliança, da aliança com os gentios. Eu coloquei aqui as referências para vocês, Gênesis capítulo 9, versículo 3, 4, 9, ou você pode ler todo o capítulo 9 ali para ratificar isso que eu estou falando. Depois vem Avram, né? A gente fala sobre Avram, coloquei ele aqui, embora ele seja o primeiro hebreu, o primeiro judeu, mas assim que o Eterno chama ele, ele ainda está nessa aliança dos gentios, né? Então, é muito interessante essa citação sobre Avram e ver os personagens que surgiram depois de Avram, né? Ou contemporâneos de Avram. Exemplo, o Melquisedeque, né? O Hakohen, né? O sacerdote de Selém, Melquisedeque, né? Como é transliterado aí, uma tentativa de transliteração. E o Melquisedeque, você vê que ele não era da linhagem de Abraão, né? Ele não tinha o serviço de Abraão, ele não teve o chamado de Abraão, o chamado da circuncisão, né? Ele não teve esse chamado, mas ele era sacerdote de Deus Altíssimo, né? O escritor dos Hebreus, se eu não me engano, ele até elogia o Melquisedeque numa posição superior de Abraão, né? Porque ele abençoa Abraão. Então, aquele que abençoa é maior do que o que é abençoado. Então, isso é bem lógico, né? E depois de Melquisedeque, nós temos Avimelech também. Avimelech era o rei dos filisteus nos tempos de Abraão, né? Abraão já. E você vê que, eu coloquei aqui a referência para você, Gênesis capítulo 20, versículo 9, que o Avimelech, ele tinha um temor ao Eterno muito grande, ele sabia o que era certo, o que era errado, o que era pecado, o que não era, né? Sabia que adultério era pecado, né? Não queria cometer esse pecado, pediu perdão, né? Etc. Né? Só você ler esse contexto que você vai entender. Você vê como um gentil que serve ao Eterno, que tem o padrão do Eterno, que tem as leis do Eterno no seu coração, não as leis da Torá dos judeus, mas a lei da Torá dos gentios, da Torá que começou com Adão, teve seu ápice em Noah e permanece até os dias atuais. Depois de Avimelech, já com Israel já formado, já com o povo de Israel, quando o povo de Israel sai do Egito, a gente vê que saíram várias pessoas junto de Israel. Não foi só israelita que saiu do Egito, não foi só israelita que cruzou o Mar Vermelho a pés enxutos, né? Gentios também fizeram isso, né? O foco maior ali está nos judeus, porque é a história do povo de Israel, mas os gentios sempre fazem parte dessa congregação, né? No hebraico que é Hilat, né? Dessa Kahal, né? do Eterno. Então, os gentios estavam ali dentro, né? Algumas traduções chamam mistura de gente, né? Isso você pode achar aqui em Êxodo 12, 38, Números 11, 4 e várias outras referências, né? Sobre a festa de Pêssar, né? O Eterno ele fala claramente ali da presença dos gentios dentro do povo de Israel e precisa ficar claro para você que esses gentios que estão dentro do povo de Israel, eles não eram judeus, né? Eles não praticavam o judaísmo, eles não faziam adoração da mesma forma dos judeus. Eles permaneciam na aliança que eu estou falando aqui para vocês no vídeo, na primeira aliança lá, a aliança mais antiga, a aliança que começou com Adão, teve seu ápice em Noah e permanece, né? Permanece depois com Melquisedeque e vai continuando, né? A aliança que o Eterno fez com os judeus não anula a aliança com os gentios, muito pelo contrário. Quando a gente for estudar a segunda aliança, vocês vão entender
plenamente o que eu acredito sobre isso. Então, em Peça, por exemplo, o Eterno fala, olha, o gentio que está contigo, né, se quiser participar ele até pode, mas do cordeiro ele não pode comer, tá? Se for para comer do cordeiro, ele tem que se converter ao judaísmo, né? Tem que se converter à segunda aliança, a aliança do Sinai, a aliança de Moshe, né? Ou ao judaísmo, né? Nessa linguagem contemporânea. Então, o Eterno deixa isso bem claro, né? Como se existissem realmente dois caminhos ali, duas formas de servir ao Eterno, né? Não como se existissem. Eu defendo e acredito que existam, né? A primeira aliança e a segunda aliança. Você pode ser servo do Eterno na primeira aliança, na aliança com Noar, ou pode ser servo do Eterno na aliança do Sinai, na aliança de Moshe, ou no judaísmo. E isso na Bíblia é muito claro, na Torá é muito claro, e no decorrer da Bíblia também é muito claro. A gente vai estudar sobre isso e vocês vão ratificando aí o que eu estou falando, né? Lá em Devarim, no livro de Deuteronômio 14, 21, né, o Eterno fala claramente, ó, esse tipo de alimento você não pode comer, né, um animal que morre por sol, você não pode comer. Mas o guerra, ou seja, o gentio que mora contigo, ou seja, o gentio podia morar com o povo, né, podia morar, podia adorar, podia cultuar. Tinha algumas coisas que não podiam, porque era só para judeus, mas a maioria das coisas eles podiam fazer, eles podiam estar ali dentro. Não era obrigado a ser judeu para ser servo do Eterno, entende? A aliança com os gentios é mais antiga do que a aliança dos judeus. É importante ter isso em mente sempre, né? Então, o Eterno mesmo orienta, né? Olha, esse tipo de alimento, o gentio que está contigo pode comer. Lembra da aliança de Noar? O gentio pode comer tudo, exceto o sangue. Mas o judeu não, a aliança com o judeu é um pouco mais estreita. E o que você achou desse vídeo? Se você achou interessante, você pode compartilhar essa informação. Se você achou que algo não ficou claro, você comenta aqui embaixo para eu tentar esclarecer a sua dúvida. Se você acredita que eu errei em algum ponto, comenta aqui embaixo, né? Vou gostar muito de ser corrigido por você, de estudar junto contigo, tá? Aqui estão as minhas redes sociais, meu canal no YouTube, minha página no Face e minha página no Instagram, para você seguir aquela que você achar mais confortável. Até o próximo vídeo.